Olá galerinha boa e amiga, neste vídeo iremos responder uma pergunta: existe algum território no mundo que ninguém quer? Ou seja, terra de ninguém, como vivemos em um planeta que já foi praticamente desbravado por completo. É difícil acreditar na possibilidade de ainda existir algum pedaço de terra que não pertence a alguma nação. Curiosamente, algo do tipo realmente existe, e não estou falando da Antártica. Ao longo da fronteira entre o Egito e o Sudão, há uma pequena parcela de terra que chama a atenção por um detalhe em particular: ela é uma das últimas terras não reivindicadas no planeta. Nenhum país quer pleitear essa localidade. De certo modo, é fácil entender o porquê. Basicamente, este pedaço de terra de 2.000 km², denominado Birtawil, fica em uma das regiões mais desoladas e geopoliticamente complexas do norte da África. O que há por trás do pedaço de terra que ninguém quer? Em seu livro Unruly Places, Lost Spaces, Secret Cities, Another Inscrutable Geographies, Alastair Bonnet conta que a região é composta principalmente de areia e rocha, sem contar com estradas, habitantes permanentes ou recursos naturais. Com todos esses fatores negativos em jogo, já fica fácil entender por que reivindicar esta região não contribuiria em nada para a economia de qualquer país. No entanto, esse detalhe serve para explicar apenas uma parte de toda essa história. Para entender melhor a complexidade da coisa toda, precisamos considerar a existência de um outro pedaço de terra com características intrigantes nas proximidades de Birtawil. Denominado Alaibe, esse local também é formado majoritariamente por areia e rocha, mas ele faz fronteira com o Mar Vermelho e, portanto, torna-se bem mais valioso. Em resumo, tanto o Egito quanto o Sudão querem Alaibe, mas da maneira como a fronteira foi estabelecida entre ambas as nações, cada país pode ter Birtawil ou Alaibe, mas não os dois. Em outras palavras, quem quiser reivindicar Birtawil terá que abrir mão de Alaibe. O maiúsculo. Início de toda a confusão. Essa situação curiosa teve início em 1899, quando a Grã-Bretanha, que detinha a autoridade na área, assinou um acordo com o Egito para administrar conjuntamente o Sudão, criando uma administração conjunta chamada Sudão Anglo-Egípcio. Na prática, isso fez com que os britânicos passassem a ter um controle total sobre o Sudão, pois o Egito era apenas um protetorado da Grã-Bretanha. De qualquer forma, o fato é que ficou acordado que a fronteira entre o Egito e o Sudão continuaria reta ao longo do paralelo 22. 3 anos depois, os britânicos decidiram que o limite acordado não refletia o uso real da terra pelas tribos nativas da região. Então, eles estabeleceram um novo limite. Os britânicos decidiram que uma pequena montanha ao sul do paralelo 22 deveria ser administrada pelo Egito, pois era o lar da tribo nômade Abábida, que tinha laços mais estreitos com os egípcios do que com os sudaneses. Consequentemente, isso deu origem a Birtawil. Enquanto isso, um triângulo de terra muito maior, o Alaibe, localizado ao norte do paralelo 22 e às margens do Mar Vermelho, foi entregue ao controle sudanês, já que era a terra natal do povo beja. Os problemas começaram a surgir depois que o Sudão conquistou a sua independência em 1956. Na ocasião, o governo sudanês declarou suas fronteiras nacionais de acordo com as estipuladas na segunda proclamação, tornando o território de Alaibe uma parte do Sudão. O Egito, por outro lado, afirmou que se tratava de uma jurisdição administrativa temporária e que a sua soberania havia sido estabelecida no Tratado de 1899, o que, em tese, tornaria Alaibe um território egípcio. O legado do pedaço de terra de Birtawil, embora os conflitos nas fronteiras sejam incrivelmente comuns, o que torna essa contenda interessante não é apenas a disputa do território de Alaibe, mas o impacto que isso teve sobre o pedaço de terra menor ao sul do 22º paralelo, a área conhecida como Birtawil. Por causa de toda essa confusão, Egito e Sudão preferem não reivindicar qualquer soberania sobre Birtawil, pois isso significaria a renúncia dos seus direitos em disputa na região de Alaibe. Curiosamente, nos mapas egípcios, Birtawil é mostrado como pertencente ao Sudão. Por outro lado, nos mapas sudaneses, o local aparece como parte do Egito.
Na prática, Birtawil permanece até hoje como uma verdadeira terra de ninguém.